Amor, amizade, luto e principalmente vingança são alguns dos temas abordados na história de Vinland Saga, criada pelo mangaka Makoto Yukimura. Mas hoje eu quero comentar sobre um outro tema, que divide palco com a vingança, que é o perdão. Esses dois conceitos são os principais que envolvem a história. Mas antes de poder contextualizar, oi, eu sou o Linfen e eu vou deixar uma pergunta. Será que existe alguém que não merece perdão? Thor, também conhecido como Troll de Jon, eu não sei, era um antigo bárbaro e viking irlandês, um dos maiores e mais brutais guerreiros já vistos, temido em todos os lugares que o seu nome ecoava, e era praticamente uma lenda entre os vikings. Mas de repente ele abandona a espada, por alguns motivos. O primeiro, o nascimento da sua primeira filha, e o segundo, o medo da morte. Aqui já dá pra ver algo interessante, o medo inerente da morte. E quando esse fato é ligado com algo que a gente é apegado, vem na nossa cabeça, e se a gente não tiver tempo suficiente para aproveitar isso? E o Thor toma a decisão mais inteligente para ele, que é abandonar o campo de batalha para não correr o risco de morrer e abandonar a sua família. Mas além desses dois motivos, tem um terceiro, que é a sua filosofia de não violência. Depois de muito tempo de guerra, ele percebeu que ela não ia levar ele para lugar nenhum de verdade. E o principal, que ninguém merecia ser machucado. Nesse momento, o Thor foi estoicista. O objetivo do estoicismo é viver em harmonia com o mundo por meio da razão, para que se possa dominar as nossas próprias emoções, atingindo assim o verdadeiro objetivo do estoicismo, a ataraxia, que se caracteriza por um período de paz contínua. E tudo isso acaba levando para um único destino, a eudaimonia, ou felicidade em um termo geral. O que eu quero dizer com tudo isso é que o Thor foi guiado por um motivo nobre. Qual a maior felicidade que não a felicidade do outro? E não seria ela feita a partir de uma vida de paz? Então a gente pula pro Thorfinn, o filho de Thor, que sempre teve uma grande fixação com batalhas por causa das histórias que eu vi. O garoto vivia falando sobre lutas e derrotar seus inimigos em campo de batalha, até que o seu pai fala uma das coisas mais icônicas dos animes na atualidade. Thorfinn, por ser muito novo, não entende, mas mal sabia ele que essas palavras seriam muito valiosas no futuro. Depois de vários eventos na obra, o Thorfinn e seu pai acabam capturados por Askeladd, um habilidoso e impiedoso viking que assassina o Thor bem na frente do seu filho. E tomado por uma ira inexplicável e insaciável vontade de vingança, Thorfinn passa a viajar com a tripulação do Askeladd, só esperando o dia para finalmente poder matar ele, assim vingando seu pai. Então, assim o Thorfinn faz. Ele passa vários anos trabalhando pro Askeladd e para a tripulação, vivendo em guerras e matando milhares de guerreiros por onde passava, e hora ou outra pedia confrontos contra o Askeladd para tentar matar ele em um combate justo, mas sempre sem sucesso. Tudo muda quando o Askeladd aceita a missão de recuperar o príncipe Canute do Thorkel, um antigo amigo do Thor, que tinham sequestrado para chamar a atenção do rei dinamarquês Sven. Muito tempo se passa, muita coisa acontece, e plano importante pro vídeo, o Sven começa a planejar invadir o país de Gales. Só que o Askeladd, que era de lá, não quer deixar isso acontecer. O rei então vai contra ele e diz que vai invadir o local de todo jeito mesmo, foda-se. O que faz o Askeladd matar ele. Uma confusão começa e todos os soldados vão pra cima dele. O Thorfinn ouve a discussão de longe e corre para tentar impedir o Askeladd de ser morto. Mas bem na hora que ele chega, ele presencia o Canute empalando o assassino do seu pai no peito. O Thorfinn corre desesperado para cima do Askeladd, dizendo que a rivalidade deles não acabou ainda. Cara, você gankou meu pai! Vem X1! Thorfinn, seu pai nubou e foi estompado. GG não tive. E antes de morrer, o Askeladd fez uma última pergunta pro Thorfinn. Daqui pra frente, depois da minha morte, o que você vai fazer com a sua vida? E isso simplesmente quebra o Thorfinn completamente.
Sua vingança era tudo que ele tinha. Era tudo que ele era. O Thorfinn não tinha nenhuma outra motivação em sua vida a não ser a sua vingança. Então, depois que a única coisa que te fazia acordar de manhã simplesmente some, o que é que sobra? Apenas o vazio. Alguns anos na frente, a gente acompanha o Thorfinn, agora como um escravo, junto de um novo personagem chamado Einar, que também tinha se tornado um depois da terra natal dele ter sido invadida. O Ketil, o dono de uma fazenda que havia comprado os dois, falou que eles podiam comprar sua alforria, caso completassem seu trabalho em parte de seus campos. O Einar se anima muito com a ideia de poder ser livre novamente, mas ele percebe que o Thorfinn tá pouco se fudendo. Afinal, do que adianta? O Thorfinn não liga para sua própria vida. Ou pelo menos foi o que ele pensou que achava. Certo dia, ele e o Einar são pegos pelos seguranças da fazenda para servirem como um sacrifício para um ritual de passagem, várias aspas aqui, pro Orman, filho do Ketil. E para poupar a vida do Einar, o Thorfinn fala que podem tirar a sua no lugar. Um dos guardas não se conforma com o que o Thorfinn fala e começa a cortar ele, testando se as suas palavras são verdadeiras. E o Thorfinn não se move, dizendo que não havia nada demais em viver. O sangue começa a voar, vários cortes começam a aparecer, o cara arranca a orelha dele, mano. Então, quando o guarda se prepara para dar o último golpe, o Serpente, o guarda mais respeitado entre eles, intervém. E de repente, com um ataque desprevenido, ele ataca o Thorfinn, que se defende instintivamente. Então o Serpente questiona: se tu não quer viver, por que o teu corpo fez isso? E o Thorfinn começa a se perguntar o que é que ele conseguiria vivendo, já que ele não tem mais nada pelo que lutar. E aqui é outra coisa para se analisar: como fazer para recuperar o sentido da vida depois de perder o próprio? Muitas vezes a gente tem que abandonar aquela ideia, ou aquele sonho, aquele estilo de vida, ou até aquela pessoa que a gente amava tanto. E era justamente ela que fazia tudo ter sentido. No momento em que você perde aquilo pelo que lutava, pelo que você vai continuar lutando? Não tem mais sentido continuar a fazer o que estava fazendo, porque não tem mais importância. E não existe resposta certa para o que fazer para recuperarmos o sentido da vida. A gente precisa só seguir em frente e ressignificar ela. E com o passar do seu tempo na fazenda, o Thorfinn percebe isso. Depois de muito enfrentar diretamente seus erros do passado, o Thorfinn decide abandonar a violência de vez. E lembra então das palavras do seu pai: Thorfinn, bem ao oeste, do outro lado do mar, existe uma terra chamada Recife. Ela é brutal, tem um trânsito ruim. Uma terra distante, em que ratos dançam e chove flocão de milho do céu. Onde nem as chamas do calor do rio ou o metrô de São Paulo podem te alcançar. E se lembrando dessas palavras, o Thorfinn jura a si mesmo criar uma nação pacífica na Vinlândia. E com um dos prováveis mais lindos discursos da obra, ele fala: Because there's absolutely no reason for this many people to shed their blood. It shouldn't be us. We've just met each other. And that means no one here is my enemy. Because I have no enemies. Assim estabelecendo a sua mudança de personagem. O Thorfinn, então, depois de passar por muitos eventos, tipo tomar uma caralhada de soco, consegue sair da fazenda planejando encontrar Vinlândia ao lado do Einar. Mas antes, ele passa de volta em sua casa para reencontrar com a sua família. Lá ele recebe o perdão da sua mãe, Helga, por ter deixado ela sozinha por todos esses anos. E mesmo duvidando de qual pudesse ser a sua reação, ele é bem acolhido por ela, mostrando que mesmo longe, ela continuou amando da mesma forma. Bom, eu vou parar por aqui, mas eu preciso deixar claro que tudo que eu falei até agora são só as 2 primeiras temporadas do anime, o que adapta muito bem os 100 primeiros capítulos do mangá, inclusive. E eu recomendo demais que vocês assistam ou leiam. Agora eu volto para a pergunta do início do vídeo: existe alguém que não mereça perdão? E para mim, particularmente, eu acho que não.
Durante a história é mostrado como a vingança e o ódio consomem alguém. O Thorfinn ficou anos articulando a sua vingança, perdeu sua infância, abandonou sua família e esqueceu de ser alguém além do próprio ódio. E ele fez tudo isso para que no fim não tivesse importância. Depois da morte do Askeladd, ele não se sentiu mais completo. Ele não se sentiu realizado, muito menos satisfeito. Até porque, de qualquer forma, o seu pai nunca mais ia voltar. Perdoar alguém que lhe fez um mal realmente não é uma tarefa fácil. Mas a gente precisa perdoar aquela pessoa. Nem por ela mesma, mas sim por você. Para que você não recomece o mesmo ciclo de raiva e ódio que sofreu por quem te magoou. Para que você se torne alguém melhor, por mais que a outra pessoa continue não sendo. Quando Thorfinn abraça a missão de fazer de Vinlândia uma terra pacífica e longe da guerra, é justamente esse o objetivo dele: impedir que o mesmo ódio que o consumiu domine outra pessoa. A frase "você não tem inimigos" é tão famosa e impactante para tanta gente porque ela desafia a nossa tendência natural de demonizar o outro dentro das nossas cabeças. E no fim das contas, perdoar não é só ir contra a própria natureza, como é ir contra nós mesmos, na esperança de alcançar a paz que a gente realmente merece. E por fim, eu te pergunto: você já começou a construir a sua própria Vinlândia? Bom, obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.